Senta e esquece tudo o que você sabe sobre Caverna do Dragão. Eu sei que tem muita coisa que você já ouviu falar, tem até entrevista de ex-roteiristas do desenho que explica que o desenho parou porque acabou o dinheiro. Bom, não é bem assim não. Então se prepara que hoje, a partir de hoje, pela primeira vez no YouTube, eu acho que no Brasil também, alguém, que sou eu, vai abrir o bico e vai falar a verdade. E aí você vai poder dormir em paz, com a consciência limpa, sem aquele pensamento ruim que a gente sempre tem. Pô, mas por que será que diabos Caverna do Dragão acabou? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, só para dar um resuminho, eu duvido que você não sabe, mas vamos lá. Caverna do Dragão é um desenho muito famoso que passou aí em vários países no mundo. No Brasil, por exemplo, ele começou a ser exibido em torno do ano de 1986 na Globo. Caverna do Dragão é a versão para a TV do jogo Dungeons and Dragons, um RPG de mesa criado em 1974 pelo famoso e saudoso Gary Gygax. E além disso, é fato que o jogo vendeu tanto que a cada ano a receita aumentava ainda mais. Então, ou seja, era milhões e milhões de dólares entrando no bolso dos desenvolvedores do jogo. Bem, a partir daí, Gary Gygax resolveu elevar o nível da coisa. O que ele fez? Como o jogo estava vendendo muito, ele resolveu então procurar a Marvel para fazer uma parceria e levar o jogo para uma versão da TV, que é, no caso, o desenho que a gente conhece como Caverna do Dragão, que, aliás, começou a ser exibido nos Estados Unidos no ano de 1983, e quem exibia era o canal de TV CBS. Tanto o jogo quanto o desenho fizeram o maior sucesso na época. Pra você ter uma ideia, vai vendo só. As crianças lá, os americanos, podiam estar fazendo o que fosse. Falou que ia passar a Caverna do Dragão, parava tudo para poder assistir. E a mesma coisa era para poder jogar. Só que tinha um porém. O jogo já vinha trazendo uma má fama que começou a refletir no próprio desenho. Então a coisa foi ficando meio que feia para a Caverna do Dragão. Um dos maiores problemas que Caverna do Dragão enfrentou está relacionado a mortes reais de jovens que jogavam o jogo de RPG. Na época, a mídia e alguns pais associaram suicídios e assassinatos ao jogo. A coisa era mais ou menos assim, ó. Se um jovem dentre muitos cometesse um crime ou suicídio, e se esse jovem aí fosse um jogador ávido de Dungeons and Dragons, então a culpa era da má influência do jogo, pois muitos pais naquela época acreditavam que o jogo era satânico. Aliás, foi daí que surgiu aquela famosa lenda onde diz que Caverna do Dragão faz alusão ao inferno. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas em todo caso eu vou explicar aqui para vocês como é que é essa lenda. É aquela velha história que dizem sempre, que os jovens não entraram na montanha-russa lá da Caverna do Dragão e foram mandados para outro mundo. Não é bem isso não. A lenda diz que os jovens sofreram um acidente naquela montanha-russa, morreram, foram para o inferno porque eles eram garotos ruins. Chegando lá, o diabo disfarçado de mestre dos magos estaria brincando com a alma deles. Eu tenho certeza que você já ouviu uma balela parecida com essa. Mas, repito novamente, balela é uma lenda criada por causa de toda essa situação de crimes supostamente ligados ao jogo Dungeons and Dragons. Eu não vou falar dos casos de morte, porque se for citar um por um aqui, são dezenas e não era caso isolado não. Realmente tem muitos casos acusados de ter relação com morte e suicídio com o jogo. De qualquer forma, por causa disso aí, a TV, a mídia no geral, os jornais, caíram em peso em cima do jogo e também em cima do desenho. Para você ter uma ideia, tá vendo essa imagem aí? Isso aí, ó, é uma cartilha contra a Caverna do Dragão. E essa cartilha aí ela foi escrita por um advogado e cuidava das famílias de algumas das vítimas que teriam perdido suas vidas por culpa do jogo. No lado esquerdo aí da cartilha tem alguns nomes de ex-jogadores que morreram ou mataram pessoas na vida real, e na direita o nome de escolas públicas e privadas, tá? Que apoiavam o movimento anti-Dungeons and Dragons. E essas escolas, elas expulsavam os seus alunos caso eles jogassem o tal jogo de RPG,
quer seja na escola ou fora dela, o que é um verdadeiro absurdo. Bem, por causa dessas associações injustas aí, o desenho mal chegou e começou a ser boicotado. E quem estava por detrás do boicote era um homem chamado Thomas Radek, um médico psiquiatra muito influente que na época era nada mais nada menos que presidente da Divisão Nacional de Censura ao Crime na TV. Bem, como o nome já diz, esse órgão do qual Radek fazia parte e presidia servia para regulamentar o que a TV deveria ou não exibir. Era uma divisão poderosa, pois Radek tinha pessoas influentes ao seu lado. E não apenas isso, ele tinha também uma grande quantidade de cristãos que o apoiavam em suas causas, fazendo com que seus vetos tinham grande relevância e valor na comunidade da TV. Para você ter uma noção de como a coisa era séria, como se o Radek era triste, ele já estava atrás do jogo há muito tempo, há anos que ele tentava barrar o jogo, só que ele não tinha poder para isso. Então, quando o jogo foi para a TV e virou desenho, o cara ficou com a boca na orelha, porque ele pensou, agora eu vou dar um jeito de censurar essa porra aí. E foi justamente o que ele fez. Ele conseguiu, já no primeiro ano, colocar um aviso de um locutor dizendo que, antes de começar o desenho, aparecia lá, esse desenho pode matar crianças na vida real. Ou seja, um absurdo o que ele conseguiu fazer, um absurdo o que é a censura. Bom, eu não vou falar nada, a ironia do destino é grande, daqui a pouco eu volto no lance do Radek, porque vocês não têm ideia do tipo de pessoa que ele é. Vocês vão ficar surpresos em saber a história dele. Bom, até aqui nós vimos que Caverna do Dragão estava com sérios problemas, ele estava enfrentando uma guerra e tinha fortes inimigos contra ele. Só que a gota d'água foi o episódio Apagando-se o Tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Nesse episódio em questão, nós temos um personagem chamado Joseph Miller, que é um piloto nazista da Luftwaffe que atravessa um portal manipulado pelo Vingador. Bom, o problema com esse episódio é que, no caso, vai vendo só, o nazista Joseph Miller se torna uma espécie de herói, um tipo de salvador para os garotos, o que, no caso, certamente irritou muita gente grande dentro da própria CBS. E não apenas isso, Joseph Miller realmente existiu na vida real. Franz Joseph Miller, ele foi um soldado nazista que ingressou na SS no ano de 1936. Ele trabalhou em diversos setores diferentes durante a guerra. Inclusive, deu assessoria à Luftwaffe e, além disso, ele seguia ordens diretas de um dos mais inescrupulosos nazistas da história, que é Frederick Kruger, um superior e líder na SS, responsabilizado por vários crimes durante o Holocausto. Aliás, no final da guerra, Kruger cometeu suicídio para não ter que encarar o seu julgamento. Bem, Joseph Miller tinha um currículo grande, se eu for falar tudo aqui vai levar muito tempo, mas ele recebia ordens diretas de Kruger e chegou a ser um dos responsáveis pela chamada evacuação que ocorreu na Cracóvia, a qual enviava pessoas aos campos de extermínio. Tanto é que um outro superior da SS, chamado Julian Scherm, também respondeu pelas evacuações, e o nome dele estava na lista de procurados pela justiça como parceiro direto de Miller. Aí, no final das contas, Joseph Miller foi condenado por 22 casos de assassinatos, 58 casos de incitação a assassinato e 4 casos de homicídio. Ele pegou 80 anos de prisão, só que a pena máxima para ele era apenas de 15 anos, ou seja, não ficou muito tempo preso não. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar aqui, o roteirista Michael Reeves, que escreveu o roteiro desse episódio em questão, não dá para saber se ele tinha alguma ligação com o Joseph Miller, ou se ele já tinha ouvido falar dele, ou se foi tudo coincidência. Mas uma coisa é certa, esse personagem existiu e realmente as coisas estavam batendo ali. E desagradou muita gente dentro da CBS. E daí você deve estar se perguntando, pô, mas como assim desagradou muita gente na CBS? Vai vendo só. A CBS
é uma rede que tem grande influência judaica, a começar pelo seu fundador, que era judeu, William Paley, e até mesmo a ex-presidente Nina Tazer, que administrou a rede até o ano passado. O que é inegável, pois a CBS é sim, de fato, uma emissora fundada por judeus. Para você ter uma ideia, esse logo que você está vendo aí da CBS, ele foi inspirado em um símbolo judaico, e quem fez ele foi um executivo de marketing chamado Goldman. Aliás, tem até o Museu Judaico nos Estados Unidos, que já chegou até a fazer a exibição do logo, associando a própria CBS à cultura judaica. Enfim, o que eu vou dizer agora não é certo, mas há fortes indícios de que Thomas Haddock, representante da censura de TV nos Estados Unidos, tenha conseguido não apenas aliados cristãos, como também conseguiu colocar as suas mãos ali dentro da CBS, principalmente aos caras ali que são judeus, ou seja, de certa forma, ele acabou levando isso tudo para um boicote. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual a prova disso? Bom, prova não tem, mas tem indícios, porque vai vendo só. Em 1985, um programa de TV foi ao ar, ferrando completamente com Caverna do Dragão o jogo e também o desenho. Bom, nesse programa, que é uma espécie de documentário, participou, obviamente, o cara aí da censura da TV, que é o Haddock, e também familiares de vítimas, supostamente, né? Vítimas ligadas ao jogo. Por exemplo, crianças que cometeram suicídio ou que assassinaram outras pessoas. Enfim, esse documentário ferrou mesmo com Caverna do Dragão. Agora, a coisa que é mais espantosa, o indício, a prova de que havia uma manipulação ali por parte de Haddock, é que esse programa que foi ao ar 60 minutos, ele não pertence a outra emissora. Nós não estamos falando de uma emissora falando mal da programação de outra. É ao contrário. Esse programa, 60 minutos, pertence à própria rede CBS de televisão. E daí fica a pergunta, na história, qual emissora de TV fala mal da sua própria programação? Isso não acontece. Qual emissora de TV fala mal de sua própria programação e ainda por cima retira uma programação do ar sem ao menos ter outra programação que sustente aquele horário? Porque vai vendo só, tinha muitos patrocinadores e estava entrando muito dinheiro, porque é só ver a quantidade de comerciais que era exibido antes e após o desenho, e durante o intervalo também, no caso nos Estados Unidos. Ou seja, é uma coisa que está na cara que houve ali uma manipulação por parte de Haddock. Esse era o indício que os americanos precisavam para ter certeza de que ele estava tomando conta das coisas por ali. Bem, esperança é sempre a última que morre. Bom, o que eu vou falar não é 100% certo, mas existe uma grande probabilidade de ser exatamente como eu vou dizer agora. Primeiro, uma coisa que é certa, que é claro, que todo mundo sabe, é que Caverna do Dragão não teve o último episódio, mas teve esse episódio escrito pelo Reeves. Ele escreveu o episódio que se chama Requiem, já tem até HQ por aí que foi lançada recentemente, tem a história, o roteiro na internet, mas Reeves alega que o episódio não foi produzido. É simples. Quem desenhava Caverna do Dragão era a Bandai. E a Bandai não é uma empresa que corre riscos. Não é assim, tipo, a Bandai vai desenhar para ganhar uma grana. Não é assim que funciona. Funciona assim, a Bandai é uma empresa muito grande, cheia de desenhistas e animadores, esse tipo de coisa. Se você quer que ela desenhe uma ideia sua, ela vai desenhar. Mas não adianta você chegar lá e falar, eu quero que você faça um episódio de um desenho de 20 minutos. Eles não vão fazer, não é assim que funciona. Eles vão fechar com você um número X de episódio ou uma temporada. E você vai ter que desembolsar isso antes, eles não assumem riscos. Ou seja, provavelmente a Marvel já tinha pago para esses desenhos serem feitos. A temporada toda, eles costumam fechar por temporada. Então, o roteiro de Reeves teve que ser escrito de qualquer maneira. Há uma remota possibilidade do roteiro ter sido desenhado, porque Reeves já disse que ele chegou a entregar o roteiro como seu último trabalho. Só que a gente nunca vai saber se a Bandai de fato realmente desenhou esse último episódio. E se desenhou também, não ia adiantar muito porque até hoje ele não apareceu. No caso, deve ter ficado engavetado, deve ter ido para o lixo, não sei. Mas há sim uma
remota possibilidade de que tenha sido desenhado e apenas não chegou, porque já havia sido cancelado e a gente nunca vai poder assistir isso aí. Bem, agora eu vou voltar no lance do Radek aqui. Nós vamos conhecer quem é esse herói americano que lutou em favor dos jovens, da segurança dos jovens americanos contra a violência nos anos 80, que travou aquela batalha toda contra a Caverna do Dragão. Quem será que é esse cara? Eu vou dizer para vocês. É simples. Esse tal Thomas Radek aí é formado em psiquiatria e também advogado. Ele presidiu a Divisão Nacional contra a Violência na TV por anos. Era influente no meio cristão e suas decisões pesavam muito quando se tratava de censurar algo na TV. E vai vendo só, esse grande herói americano aí, em 2011, foi condenado de 11 a 22 anos de prisão por abuso sexual de seus pacientes lá, jovens, principalmente mulheres, e também por administrar drogas ilegais neles. Ou seja, esse era o herói que o pessoal acreditava estar apoiando. Foi esse cara aí, esse grande bravo herói aí, que ferrou de vez com Caverna do Dragão. Bem, e daí você deve estar se perguntando de onde eu ranquei tudo isso. Eu acabei de ir mostrando enquanto eu falava aqui de recortes de jornais, de programas de TV, enfim, tá cheio de informação por aí. Aí você deve até pensar, mas eu não sabia que era por isso que Caverna do Dragão tinha acabado. Você não sabia, mas os americanos já sabem há muito tempo que essas foram as razões que exterminaram o desenho, que extinguiram ele definitivamente da TV. É que é o seguinte, muita gente não toca nesse assunto, principalmente os ex-roteiristas, o pessoal que trabalhou com o desenho, eles não tocam nesse assunto, porque esse negócio foi muito sério, se estendeu por anos com essa parte de crime relacionado ao desenho, então ficou um marketing muito negativo para ficar ressuscitando e pescando. Então ninguém quer falar nisso aí. Ninguém quer falar, a Caverna do Dragão acabou por isso. É uma coisa bem complicada e chata de falar. Tanto é que lá nos Estados Unidos, a coisa era chamada de Dungeons and Dragons Panic. Ou seja, o pânico, o caos que tomou conta de Caverna do Dragão. E o pessoal que joga o RPG se sente vitorioso por ter praticamente, entre aspas, vencido a batalha, porque eles não conseguiram proibir o jogo. Mesmo tendo proibido o desenho, eles não conseguiram proibir o jogo. Então o pessoal se orgulha muito disso. Mas o desenho, infelizmente, é uma coisa que a gente não vai ver tão já por aí, nem em filme. Nada que tenha a ver com a série de TV que a gente está acostumado a assistir. Pode ir esperando, pode ir tirando o cavalinho da chuva, que não vai acontecer. Você pode até ter, por exemplo, uma esperança, mas eu acho que seria bobeira ter essa esperança. Aliás, até tem sim filmes sobre Caverna do Dragão, tem vários até. Se você pesquisar, você vai encontrar Dungeons & Dragons, o filme. Só que o roteiro do filme não segue nada relacionado à série tão bacana que a gente assistia na nossa infância. Bem, agora que você já pode dormir sossegado, já sabe a verdadeira razão que o pessoal evita em falar, não se esquece, conta aqui pra mim se você gostava de Caverna do Dragão, se tinha esperança de um novo episódio, enfim, você sabe, Caverna do Dragão gerou muitas lendas, eu contei algumas delas, mas a verdadeira história e razão, motivo, circunstância pela qual o desenho foi encerrada, é tudo isso que eu falei agora. Se gostou, dá joinha, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Eu vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!